Então temos esse retângulo bem aqui, chamamos o comprimento de AB é igual a 1, como é mostrado aqui. AB é igual a 1. E nos dizem que BE e BD trissecam o ângulo ABC em 3. BE e BD trissecam o ângulo ABC. Trissecar significa dividir um ângulo em três ângulos iguais. Isso significa que esse ângulo é igual a esse ângulo, é igual a esse ângulo. O que querem que a gente descubra é qual o perímetro do triângulo BED. Triângulo BED. Então, é como esse triângulo médio e o retângulo bem aqui. Assim, a princípio, parece ser um problema bem difícil, porque você pensa, qual é a largura desse retângulo? Como posso começar isso? Nos deram apenas um lado aqui. Nos deram, na realidade, muita informação, visto que a gente sabe que é um retângulo. Temos 4 lados e depois temos 4 ângulos. Dois lados opostos quaisquer são paralelos entre si e os ângulos são todos de 90 graus, que são informações mais do que suficientes para saber que é, com certeza, um retângulo. E então, uma coisa que sabemos, os lados opostos de um retângulo têm o mesmo comprimento, esse lado é 1, esse outro lado é 1. A outra coisa que sabemos é que esse ângulo é trissecado. Agora, a gente sabe que a medida desse ângulo era um ângulo reto, era um ângulo de 90 graus. Isso divide em 3 partes iguais, o que nos mostra que esse ângulo tem 30 graus, esse tem 30 graus e esse ângulo aqui tem 30 graus. E agora, vemos que estamos lidando com uma porção de triângulos 30, 60, 90. Esse outro ângulo precisa ser de 60. Assim, aquele ângulo precisa ser de 60 graus. Esse triângulo aqui, você tem 30, tem 90. Esse aqui tem que ser 60 graus. Esses ângulos têm que somar 180. Triângulo 30, 60, 90. E você também pode encontrar as medidas dos lados desse triângulo, apesar de não ser um triângulo retângulo. Mas sabendo que conhecemos sobre os triângulos 30, 60, 90, se tivermos apenas um lado deles, na realidade, podemos descobrir os outros lados. Por exemplo, aqui temos o lado mais curto, o lado oposto ao lado dos 30 graus. Agora, qualquer que seja, se o lado dos 30 graus é 1, o lado dos 60 graus vai ser a raiz quadrada de 3 vezes 1. Assim, esse comprimento aqui será a raiz quadrada de 3, e isso é muito útil, porque agora encontramos o comprimento da base inteira desse retângulo aqui. Agora, só usamos nosso conhecimento sobre os triângulos 30, 60, 90. Se notar, se havia um pouco de mistério, como cheguei a isso, encorajo você a assistir aquele vídeo. A gente sabe que os triângulos 30, 60, 90, seus lados oscilam por volta de 1, raiz quadrada de 3 e 2. Isso é 1, isso é um lado de 30 graus, isso vai ser raiz quadrada de 3 vezes aquilo, e a hipotenusa aqui vai ser 2 vezes aquilo. Então, esse comprimento aqui vai ser 2 vezes esse lado aqui. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. E é muito interessante. Vamos ver se podemos fazer alguma coisa parecida com esse lado aqui. Aqui o 1 não é o lado oposto ao dos 30 graus. Aqui o 1 é o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Esse é o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Mais uma vez, se multiplicarmos esse lado por raiz quadrada de 3, chegaríamos a esse lado aqui. Esse é o 60. Lembre-se de que o 1 bem aqui, esse é o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Então, esse tem que ser 1 sobre raiz quadrada de 3 desse lado. Vou escrever aqui 1 sobre a raiz quadrada de 3. E a razão pela qual consegui chegar a isso é que qualquer que seja esse lado, eu multiplico pela raiz quadrada de 3 e devo chegar a esse lado aqui. Devo chegar ao lado oposto ao ângulo de 60 graus. Ou, se eu tomar o lado oposto ao ângulo de 60 graus, se eu dividi-lo pela raiz quadrada de 3, deveria chegar ao lado mais curto, o lado oposto dos 30 graus. Começo com o lado oposto de 60 graus dividido pela raiz quadrada de 3, tenho isso bem aqui. E a hipotenusa sempre será o dobro do comprimento do lado oposto ao ângulo de 30 graus. Se isso é um lado oposto ao ângulo de 30 graus, a hipotenusa é sempre 2 vezes aquilo. Assim, esse é um lado oposto ao ângulo de 30 graus, a hipotenusa é sempre o dobro disso, vai ser 2 sobre a raiz quadrada de 3. Estamos indo bem. Temos que encontrar o perímetro desse triângulo interior, esse bem aqui. Já descobrimos que um comprimento é 2, descobrimos que outro comprimento é 2 sobre raiz quadrada de 3, e então tudo que temos que encontrar, na verdade, é ED. E podemos fazer isso porque AD vai ser a mesma coisa que BC. Sabemos que esse comprimento todo, estamos lidando com um retângulo, é a raiz quadrada de 3. Esse comprimento inteiro, o comprimento total da raiz quadrada de 3. Se essa parte, esse AE é 1 sobre a raiz quadrada de 3, então esse comprimento aqui, ED, vai ser raiz quadrada de 3.
menos 1 sobre raiz quadrada de 3. Esse comprimento menos esse comprimento. E sabemos que para encontrar o perímetro é muito simples, temos apenas que somar essas coisas e simplificar. Então será 2, vou escrever esse perímetro do triângulo BED. É igual a, isso é como um perímetro, eu só não senti vontade de escrever a palavra toda. É igual a 2 sobre raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 menos 1 sobre a raiz quadrada de 3, menos 1 sobre a raiz quadrada de 3 mais 2. E agora isso se resume a simplificar os radicais. Pode pegar uma calculadora e conseguir alguns décimos de aproximação para isso. Vamos ver. Temos 2 sobre raiz quadrada de 3 menos 1 sobre raiz quadrada de 3, que vai nos deixar com 1 sobre raiz quadrada de 3, 2 raiz quadrada de 1/3, eu deveria dizer 2 sobre raiz quadrada de 3 menos 1 sobre raiz quadrada de 3, 1 sobre raiz quadrada de 3, e então temos mais a raiz quadrada de 3 mais 2. Agora vamos ver, eu posso racionalizar isso se multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3. Isso me daria a raiz quadrada de 3 sobre 3, mais a raiz quadrada de 3, que é, eu posso reescrever como mais 3 raiz quadrada de 3 sobre 3, assim que multipliquei por 3 sobre 3 mais 2. E isso nos dá, isso é a parte do que rufem os tambores, porque 1 raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quadrada de 3, e tudo isso sobre 3 nos dá 4 raiz quadrada de 3 sobre 3 mais 2, onde pode colocar 2 primeiro. Algumas pessoas gostam de escrever a parte não irracional antes da parte irracional, mas descobrimos o perímetro desse triângulo interno BED bem aqui.